Certa vez, um menino foi às compras com seu pai no mercado. Compraram muitas coisas naquele dia, mas algo especial a pedido daquela criança. Compraram uma grande melancia. Passando no caixa, pagaram as contas. A moça colocou aquela melancia gigante numa sacola e aquele menino tentou erguer do chão para carregar até o carro. Fez cara de força, pegou com as duas mãos, mas não conseguiu erguer. O pai, vendo a situação, estendeu a mão para o menino e disse: "Filho, use toda a força que você tiver." O menino fez cara feia, pegou a sacola com as duas mãos de novo e fez força e tentou erguer, mas não conseguiu. O pai olhou de novo, estendeu a mão e disse: "Filho, eu estou te dizendo, use toda a força que você puder." Aquele menino de novo, fazendo cara feia, tenta pegar a sacola e erguer e não consegue. Então o pai chama a atenção do menino e diz com a mão estendida: "Filho, preste atenção." Ele movimenta os dedos e afirma de novo: "Use toda a força que você tiver." Aqui, neste momento, o menino entende que o pai, na verdade, está oferecendo ajuda. E aquela mão estendida está dizendo: "Dê-me uma alça desta sacola. Deixa eu te ajudar a carregar." Então o menino colocou uma alça na mão do pai, pegou na outra alça e os dois juntos tiveram força suficiente para levar aquela grande melancia até o carro no estacionamento. A lição que aquele menino aprendeu naquele dia é a mesma que nós precisamos aprender na nossa vida. Sempre haverá uma mão estendida quando nós precisamos de ajuda. E para embasar a nossa história e a mensagem deste vídeo, eu quero chamar a tua atenção para um texto, e este texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. A segunda lição que eu aprendo aqui é que quando estamos fazendo a vontade de Deus, Ele se responsabiliza pela nossa vida. Aqueles discípulos, eles estavam apenas obedecendo o que Jesus havia pedido. Entrem no barco e cruzem para outra margem. E ali eles estavam, em meio ao mar da Galileia, cruzando para outra margem. Só que, de repente, o vento começou a soprar de forma contrária e as ondas começaram a açoitar a embarcação deles. Aí talvez você se pergunte, se eles estavam fazendo o que Jesus havia dito, ou seja, se eles estavam fazendo a vontade de Deus, por que o vento era contrário? Por que as ondas açoitavam o barco deles? Porque, queridos, é exatamente isto que acontece quando fazemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é remar contra o vento. A vontade de Deus é ir na contramão do mundo em que vivemos. A sociedade na qual estamos inseridos não está preocupada com o que Jesus disse ou deixou de dizer. Ela está andando do jeito que ela quer andar. E quando nós fazemos a vontade de Deus, pela lógica, remamos contra o vento. Andamos na contramão da sociedade aí fora. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena, porque quando estamos na vontade de Deus, Ele se responsabiliza por nós. Jesus disse: entrem no barco e cruzem para o outro lado. Quando eles não conseguem mais fazer isso, Ele desce do monte e vai ao seu auxílio. A sua mão se estende, porque Ele tem responsabilidade com aqueles que fazem a sua vontade. E por fim, a última lição que eu aprendo neste texto é quando Jesus desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos caminhando por sobre as águas. O texto não diz que o vento era contrário e impedia os discípulos de prosseguir. O texto também não diz que as ondas estavam fustigando, estavam açoitando o barco e, por certo, colocando eles a perigo de afundar. Jesus não estava vindo do mesmo lugar. Jesus não vinha da mesma direção que eles vieram. Então o vento que era contrário aos discípulos era contrário a Jesus. As ondas que açoitavam o barco dos discípulos açoitavam a Jesus quando ele andava por cima daquelas águas. Mas
O vento que impediu os discípulos de prosseguir não foi capaz de impedir Jesus de chegar até eles. As ondas que açoitavam o barco e impediram os discípulos de ir em frente não foram capazes de impedir Jesus de chegar até eles. Sabe qual é a lição que precisamos aprender de uma vez por todas? Qual é o princípio que precisamos aplicar e vivenciar em nosso dia a dia, em nossa vida? É que nenhuma circunstância que possa nos impedir é capaz de impedir Ele de estender a mão em nosso favor. Nenhuma tempestade, nenhum vento contrário, nenhum mar revolto é capaz de impedir Jesus de mudar as circunstâncias da nossa vida. Eles podem nos impedir e nós, com as nossas forças, não conseguir vencê-los, mas eles não podem impedir Jesus de nos dar uma mãozinha. Lembra da historinha do início do vídeo? Quando aquela criança entendeu que a mão que o pai estendeu ao seu favor era a sua força. Quando o salmista entendeu e escreveu no Salmo de número 27, o Senhor é a minha força, de quem eu me recearei? Quando nós entendermos que nenhum obstáculo, que nada é capaz de impedir que Jesus venha em nossa direção, que estenda a mão em nosso favor e nós contarmos com a sua força, nós venceremos toda e qualquer tempestade, toda e qualquer circunstância de nossas vidas. Se você ler o final deste texto, você vai ver que Jesus acalmou a tempestade e eles remaram até o outro lado. Queridos, é isto que Cristo quer e pode fazer na sua vida. Se você está cansado de remar e não chegar a lugar algum, se você está cansado de lutar contra as circunstâncias e remar contra o vento, deixa Jesus vir ao teu encontro e te dar uma mãozinha. Que Deus te abençoe. Seja sempre bem-vindo em nosso canal. Não deixe de se inscrever, deixe também o seu gostei e divulgue, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Esta palavra não pode ficar só entre nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.